Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de uma banda canadense que fez um certo furor aí no início desse século, no século XXI, e atraiu a atenção de gente bem conceituada aí no mundo do rock. E o álbum de estreia deles é até hoje considerado pela maioria o melhor deles. Tem gente que considera o terceiro como o melhor, mas esse álbum de estreia é considerado geralmente a obra-prima deles. Eu estou falando do Arcade Fire e desse álbum aqui, Funeral, de 2004. E aqui a edição é o tal do Digisleeve, que é um formato que eu não gosto, mas fazer o que hoje é predominante na indústria. Então aqui tem o encarte, tipo um folheto mesmo, com as letras. E aqui temos o CD. Então, esse álbum aqui, por incrível que pareça, é um chamado álbum conceitual em pleno século XXI. Ainda que já faz mais de 20 anos que ele foi lançado, mas mesmo naquela época, álbuns conceituais já eram uma raridade. E o Arcade Fire se formou aí em 2001. E a formação deles mudou bastante. Aqui eles eram um sexteto, se eu não me engano. Mas sempre gravitou em torno aí do guitarrista e vocalista Win Butler, que não era canadense, ele é americano, mas se mudou para o Canadá para estudar. E lá ele conheceu a multi-instrumentista e também vocalista Regina Chassagne, uma canadense, filha de pais haitianos que saíram do Haiti por causa do governo opressor de lá da época, na década de 60. E eles acabaram se relacionando, se envolvendo, casaram, inclusive. Então a banda sempre girou em torno desse casal. E em 2003 eles lançaram um EP que não foi assim tão bem sucedido. Hoje em dia é até meio que um item de raridade você encontrar. Mas em 2004 eles lançam o Funeral por uma gravadora independente chamada Merge Records. E esse álbum atraiu a atenção de, como eu falei, gente conceituada no mundo do rock, como por exemplo David Bowie. David Bowie ficou bastante impressionado com esse álbum aqui e fez até uma campanha aí para uma major, para alguma gravadora grande contratá-los, ou pelo menos conseguir um contrato de distribuição do álbum. E também o U2, o pessoal do U2 também gostou bastante desse álbum aqui e convidou a banda para abrir os shows da turnê deles em 2005. Então pra você ver como é que não era pouca coisa não. E por que esse álbum aqui foi tão falado assim? Primeiro, como eu falei, um álbum conceitual em pleno século XXI não era tão comum assim, bem menos comum. Hoje em dia, álbuns já são uma raridade, infelizmente. A indústria musical hoje mudou muito do que era. E álbuns cheios já são uma raridade hoje em dia, ainda mais hoje em dia é praticamente impensável um álbum conceitual. Para essa geração com TDAH que a gente tem hoje, é praticamente impensável. E qual que é o tema aqui então do álbum? O próprio título do álbum já deixa claro: morte. Como lidar com a morte, como lidar com a perda de entes queridos. Isso aconteceu. E também fala sobre a perda da inocência infantil também, da perda da inocência da infância, também é um outro tema que está imbuído aqui. E eles tiveram essa ideia por um motivo triste. Vários familiares e entes queridos aí de integrantes da banda morreram no período de gravação desse álbum aqui. Então acabaram escolhendo esse tema aqui meio para sublimar a dor deles também. Temos aqui 10 canções. Tem as 5 primeiras canções formam meio que uma suite chamada Neighborhood, porque ela é partida ao meio, eu vou explicar mais ou menos. Então a primeira canção é Neighborhood Number 1, Tunnels, e conta uma história fictícia aqui de uma cidade no meio da neve, onde os adultos somem de uma hora para outra.
e as crianças acabam cavando túneis para se encontrarem também. E num primeiro momento isso parece ser algo divertido para eles até. Não tem mais regras, não tem que mais seguir regras de paz, coisa e tal. Então eles meio que podem fazer o que eles quiserem. Então isso é a primeira faixa. E é um indie rock de peso, um indie rock bem vigoroso mesmo que a gente escuta aqui nessa faixa. A segunda faixa, que é Neighborhood Number 2, Laika. Aqui fala de um irmão mais velho que foi viajar e não estão tendo notícias dele aqui, estão esperando a volta dele, se é que algum dia ele vai voltar, né? Aí que tem a ver o Laika. Achei bem bolado essa correlação, porque Laika, na verdade, o pessoal acha que é o nome do primeiro ser vivo que foi para o espaço, que era uma cachorra russa, mas na verdade Laika era a raça dela. O nome dela mesmo era Kudryavka, que significa crespinha em russo. E a Laika foi e nunca mais voltou. Ela morreu no espaço ali, morreu ali dentro daquele cubículo ali que ela foi enviada para o espaço. Então, meio que o irmão dele meio que foi a Laika também. Ele provavelmente deve ter morrido. Talvez essa viagem tenha sido algo metafórico. E aqui a gente vai ter uma faixa mais com uma melodia um pouco mais suave, mas o vocal é bem punk. E abafado também, o vocal que está abafado. Me lembra assim, uma mistura meio que de Talking Heads com Television. Mal comparando assim. Essa faixa me ganhou pela estranheza. É meio estranho esse contraste entre o vocal mais agressivo e a melodia um pouco mais suave. Depois vem a terceira faixa, a quebra da suite. Chama-se Una Naissance Lumière. O título é em francês porque o Arcade Fire é uma banda que surgiu em Montreal. E a Regine Chassagne, a língua materna dela é o francês. Só que ela é cantada tanto em francês quanto em inglês, faz uma mistura aqui. E volta aquela parte das crianças e fala que vai se passar um ano sem iluminação. Então, por algum motivo, acabou a energia elétrica da cidade e vão ficar um ano ali sem iluminação. E aqui a gente tem uma faixa mais relaxada, uma faixa mais melancólica que as duas anteriores ali, que eram mais agressivas. E depois vem a parte 4 o número 4, Neighborhood Number 4, Power Out. Aqui já é uma faixa bem calcada no pós-punk inglês. Para mim, novamente eu fazendo minhas comparações esdrúxulas, mas para mim como se fosse uma mistura do The Cure de meados da década de 80 com Teardrop Explodes. É o que me vem à cabeça quando eu escuto essa faixa aqui. E aqui essa faixa que meio que cai a ficha das crianças lá, que elas estão sozinhas, os adultos não vão voltar, então meio que aqui eles acabam caindo a ficha deles. Depois a última parte aí da Neighborhood Number 4, Power Out, tinha falado que era Number 4, mas Number 3. Agora a quinta faixa, mas é a Neighborhood Number 4, que é Seven Kettles. E aqui o tema é a espera. Na verdade, acho que meio que aqui se fala um pouco sobre o processo de perda da inocência infantil, justamente nessa faixa aqui. Que fala isso aí, a passagem aí da infância para a adolescência e para a vida adulta também. E aqui também já é uma faixa, também eu vejo um pouco de pós-punk nela, também é meio que vai na mesma vibe que Power Out, a Neighborhood Number 3. E depois sai dessa suite Neighborhood, e daí a próxima faixa, Crown of Love. E aqui, à primeira vista, parece ser uma canção de amor desesperado. Aqui o vocalista aqui, o personagem da canção, implora pelo perdão da sua amada. Não dá para saber o que ele fez aqui, não ficou muito claro. Mas é o que indica aqui, uma das crianças ali abordadas na faixa Neighborhood acabou crescendo e se tornou um adulto não muito legal, digamos assim. Tanto que até ele, a referência que ele faz com a Sweet Neighborhood, com a história da Sweet Neighborhood, é que ele tem um certo medo que a mãe dele, onde quer que ela esteja,
seja vendo o adulto que ele se tornou e ficaram tristes com isso. Então também guarda uma certa relação com o tema da morte também, apesar de lateralmente. E aqui temos quase que uma valsa aqui, mas o vocal é bem desesperado, é bem gritado aqui também. É como se fosse uma pessoa realmente que está muito angustiada por ter perdido a pessoa amada aqui. Mas nesse caso não perdido por morte, perdeu mesmo por consequências da personalidade dele próprio. Ele devia ser uma pessoa meio tóxica, provavelmente. Depois a gente tem aí a sétima faixa, que é o Wake Up. Wake Up é meio que uma sacudida, tipo, presta atenção, você não é mais criança, agora você é um adulto agora. Então é mais ou menos isso que fala. E também é uma faixa bem roqueira aqui, também bem mais agressiva aqui também. É quase que um hard rock, eu diria. Depois vem a oitava faixa, que é Haiti. É a única faixa que não fala exatamente sobre o tema morte aqui. Tanto que alguns consideram como a faixa mais fraca aqui, mas eu gosto porque é um contraponto ao tema central aqui, porque aqui ela fala sobre renascimento, na verdade. Aqui é a Regina Chassagne, que é a vocalista, ela que canta essa canção aqui. E ela também mistura francês com inglês aqui também. E meio que ela lamenta a situação do Haiti, que naquela época já era periclitante, hoje em dia está tão ruim quanto, infelizmente. Mas ela fala sobre esperança, sobre renascimento, que o país vai superar essa fase, vai sair dessa ruína que ele se encontra. Infelizmente, depois de 21 anos ainda não saiu. Esperemos que um dia saia. E é uma faixa que é influenciada por ritmos haitianos. Então é uma faixa meio que alienígena aqui ao álbum, por isso que muita gente não gosta dela, mas eu acho uma das preferidas, é uma das minhas preferidas, justamente para fazer um contraponto ao tema central. Depois vem a nona e penúltima faixa, que se transformou num hino dos anos 2000, que é Rebellion, Lies. Essa faixa aqui é simplesmente magnífica, uma melodia irresistível, e é uma faixa bem enérgica também, bem para cima também. Aqui o tema também ele não é exatamente o tema da morte, mas fala um pouco também. Aqui ele fala sobre se rebelar contra as mentiras que contam para nós como somos crianças, em abraçar melhor a vida, porque não temos muito tempo. Aí vem o tema da morte também. É meio que uma faixa meio estilo Carpe Diem assim. E, como eu falei, a composição é sublime, simplesmente. É um grande hino dos anos 2000, para mim ele está no mesmo nível aí que estariam Seven Nation Army, do White Stripes, Do You Realize, do Flaming Lips, e também Kids, do MGMT. Para mim são faixas icônicas aí dos anos 2000, da primeira década desse século, e fez muito sucesso essa faixa aqui, né? É a preferida de 9 entre 10 fãs aqui desse álbum. E o álbum fecha com uma faixa melancólica, triste até a medula, também cantada pela Regina Chassagne, que é In the Backseat. Aqui ela canta só em inglês mesmo. E por que ela é tão triste assim? Ela começa com uma melodia bem triste ao piano também, porque aqui a protagonista, a personagem que conta que ela gosta de se sentir em paz no banco de trás do carro, porque ela não tem responsabilidades, ela pode só ficar vendo a paisagem, pode dormir, não está dirigindo. Mas depois ela começa a dizer que Alice morreu, Alice died, ela canta. Quem é essa Alice a gente não sabe se é a mãe dela, irmã ou alguma pessoa querida aqui. Mas a gente vai vendo que na verdade ela estava em negação no início da faixa aqui, porque tudo leva a crer que ela que estava dirigindo o carro sim, e o carro bateu e a tal da Alice morreu nessa batida de carro. Então parece que a ficha vai caindo ao longo da faixa, e a faixa vai ficando mais intensa, mais tensa e meio épica, assume um tom meio épico também, até que aqui a vocalista começa a dar um grito desesperado, quase que um uivo também, quando que realmente ela se dá conta que ela foi a culpada aqui. Então inicialmente a não saber, é uma negação sobre a culpa,
e depois cai a ficha que é uma faixa sobre dor, sobre culpa também, e onde uma pessoa querida que acabou falecendo. Então também é uma faixa bastante triste aqui no caso. E, como eu falei, esse álbum foi mundialmente tocado aí, mundo afora. Eles vieram para o Brasil fazer um show no Extinto Teen Festival em 2005. 2005 foi onde eles fizeram shows para o mundo inteiro. Até um show deles em Portugal foi considerado assim, o melhor show do festival que estava tendo lá, não lembro exatamente o nome desse festival. E depois veio, em 2007, só que veio o segundo álbum, que é o The Neon Bible, que foi meio que uma decepção, muita gente ficou decepcionada com esse álbum. Mas em 2010 eles meio que se recuperaram com The Suburbs. Tem algumas pessoas que consideram The Suburbs o melhor álbum do Arcade Fire. Eu ainda fico com o Funeral. Mas depois disso a banda foi meio que perdendo o gás. Eles lançaram Reflectors em 2013, foram lançando outros álbuns aí, que eu não lembro bem, tem um de 2017, tem o We, 2022. Em 2025, esse ano, eles lançaram o Pink Elephant, mas eu não conheço esses álbuns, eu não os tenho. E sinceramente nunca me deu vontade de ouvi-los, porque mesmo o Neon Bible e mesmo The Suburbs são álbuns que eu meio que perdi um pouco a vontade de continuar comprando álbuns da banda. Mas o Funeral está sempre no meu coração como um álbum excelente e um dos melhores aí da primeira década desse século. E lembro vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!